Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos que nos acompanham cedinho pela manhã. Eu gostaria de fazer hoje a leitura do nosso devocional dos 40 dias de jejum e oração. Hoje é o nosso 11º dia e o título dessa mensagem é Chamados a permanecer na palavra. O texto que eu vou citar está em João 8:31. Eu vou ler aqui. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Deus tem nos chamado para viver os propósitos do seu reino, e eles estão contidos em sua palavra. É somente através da palavra de Deus que venceremos as astutas ciladas de Satanás e seremos coroados. Portanto, precisamos permanecer na prática da palavra de Deus, sabendo que o inimigo de nossas almas fará de tudo para relativizar a importância da mesma. Em vários períodos da história, o povo de Deus foi tentado a não praticar a palavra em sua integralidade, e as consequências foram desastrosas. Logo, no início da humanidade, sabemos o que aconteceu a Adão e Eva, no Jardim do Éden, onde a serpente colocou um descrédito à palavra de Deus. No período de Ezequiel, é relatado que o povo tratava a palavra de Deus como qualquer outro escrito secular, conforme Ezequiel 33, versículo 31 e 32. A Bíblia é a palavra de Deus, por isso ela é de suma importância. Através dela vencemos o inimigo. Jesus foi tentado no deserto e o diabo buscou tirá-lo de seu propósito e de sua missão. Mas sabemos que Jesus refutou cada ponto de sua tentação através da palavra de Deus. Foi pela palavra que o inimigo se retirou da presença de Jesus. A palavra também nos leva à eternidade. Em um determinado momento, quando muitos achavam duras as palavras de Cristo e por livre-arbítrio deixaram de segui-lo, Pedro respondeu: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. A relativização da palavra tem feito com que cada dia menos as pessoas busquem ler a Bíblia, estudando e praticando a palavra de Deus. Basta fazer uma análise e observar quanto tempo temos investido no conhecimento da palavra. Sendo assim, ainda mais provocativo, a pergunta que deveríamos fazer é: já temos lido toda a Bíblia pelo menos uma vez durante a nossa vida? Infelizmente, muitos cristãos não conhecem a Bíblia, abrindo concessões ao pecado e relativizando as suas verdades. Logo, toda a interpretação bíblica passa a ser um ponto de vista a partir de uma visão, de acordo com a conveniência, quando, na realidade, todo ponto de vista deveria passar pelo critério da palavra de Deus. Assim sendo, se dialoga com o sincretismo religioso e com as teologias populistas, como, por exemplo, a teoria da prosperidade ou a teoria da libertação, que em um conjunto com a teologia liberal tem trazido assuntos estranhos ao Evangelho. E por essa razão, mais do que nunca, nós cristãos precisamos permanecer na palavra. Leia e pratique os ensinamentos da Bíblia, pois ela é a palavra de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para distorcer a palavra, mas nunca se esqueça que só há um caminho para a salvação. A palavra de Deus continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como cristãos, o desafio é permanecer na palavra, a fim de que possamos chegar às bodas do Cordeiro, com as vestes limpas. Como disse Charles Spurgeon,
Os desviados começam com uma Bíblia empoeirada e terminam com vestes imundas. Como a gente tem se relacionado com a palavra? Nós estamos realmente dispostos a viver a palavra? Ore neste dia para que você possa se manter fiel à palavra, que é a palavra de Deus. Nesse tempo de tanto relativismo em que muitos se apresentam com uma palavra diferente. A palavra de Deus é para nós um guia para tudo que nós precisamos para a nossa vida. E a gente tem que lembrar que a palavra, que nós não devemos buscar a palavra e a Deus somente nos tempos difíceis, porque a palavra também está junto com a gente e nos ensina ao que fazer durante o tempo de bonança, durante o tempo de alegria, de festas. A palavra tem absolutamente tudo o que nós precisamos para a nossa vida. Então você, meu querido irmão, pegue a sua Bíblia, abra, leia, entenda e pratique o que ela diz, porque a palavra é a palavra de Deus. Na Bíblia contém o que Deus tem para a sua vida, para a minha vida e para a vida de toda a igreja. Eu convido você agora, neste momento, a fechar os teus olhos e orar junto comigo. E que nós possamos ter um dia abençoado, que não saiamos da nossa casa hoje. Se você não pratica, inicie a partir de hoje. Leia pelo menos uns versículos do Novo Testamento. Conheça a história de Jesus, conheça os milagres que Ele fez, tenha intimidade com Ele, porque Ele é o único caminho. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, porque estamos em Tua presença nesse momento. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra, aquilo que é para condicionar a nossa vida e nada além da Tua palavra, Pai, nos interessa. Que possamos estar mergulhados naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e que o Senhor possa, Paizinho querido, nos dar a direção em tudo, a partir do que está escrito. Que possamos ter o coração aberto e ensinável, para que, através da palavra que o Senhor ministra aos nossos corações, nós possamos, Pai, ter uma mudança de vida em tudo aquilo que é necessário para cada um de nós. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nos dê um dia abençoado, Paizinho querido, cheio da Tua presença. E nos dê, Pai, ânimo para prosseguirmos e desviarmos, Pai, do relativismo que existe no mundo hoje com relação à Tua palavra. A Bíblia, ela não precisa ser atualizada, ela atualiza as nossas vidas. Ela nos faz pessoas novas a cada dia. Por isso nós te agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado e com tudo que o Senhor se preocupou para que nós estivéssemos hoje caminhando e sabendo que existe um Deus que nos ama, nos cuida e está sempre conosco. Muito obrigado, Pai querido, em nome de Jesus. Meus irmãos, tenham um bom dia, que Deus os abençoe e seguimos fortes nesse desafio de 40 dias de jejum e oração. Muito obrigado.